Meus amigos, boa noite. Vamos dar início à nossa preparação de ambiente com a mensagem do livro Paz Todo Dia. Capítulo 216. Começamos com a pergunta: momentos de crise? A crise, numa parte, deixa-lhe a impressão que tudo está mal? É sim. Mas a força do pensamento positivo modifica a questão. E com ele você tem como perceber que muitas áreas de sua vida não estão em crise. E isso ajuda a garantir a paz. Vença as impressões negativas, colocando sobre elas as positivas. Reforce a crença em Deus, nas suas capacidades, e tenha certeza de que daqui a pouco será melhor. Olhe para o alto, que a crise passa. É passageira a nuvem negra que oculta o sol, a luz do sol. Então, a mensagem é muito oportuna, porque hoje nós estamos vivendo esse momento que todos falam que estamos em crise. E tem pessoas que falam que está muito difícil, que está tudo errado, que as pessoas são perversas. E a gente fica alimentando que tudo está ruim mesmo. E tem hora que às vezes a gente acredita que tudo está ruim. E aqui ele fala muito bem que nem tudo está em crise. Temos momentos difíceis e precisamos conectar com o alto. Precisamos vibrar com bons pensamentos para que a gente tenha força e comece a ver caminhos para sairmos das nossas dificuldades. E se continuarmos com os bons pensamentos, com certeza vamos encontrar soluções. E que possamos realmente, nesses momentos difíceis, nesse momento que a gente está vivendo, seja saúde financeira, que a gente busque outros caminhos. Saiamos um pouquinho do nosso conforto. Vamos arregaçar as mangas, vamos ver outras coisas que às vezes a gente nem sabíamos que tínhamos habilidade. Às vezes, de tanto fazer uma coisa, a gente acha que não sabemos nada, mas esse momento de crise é um momento de despertar. Que a gente acorde a cada dia e vibre. Hoje vai ser um dia melhor, porque Deus está com a gente. Então vamos agora fazer a nossa prece, rogando sempre aos bons amigos, aos nossos anjos de guarda que estão sempre conosco, querendo passar boas vibrações, mas se nós não estivermos nessa sintonia, não vamos ouvir. E vamos realmente acreditar que tudo está perdido. Então vamos nesse momento agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por mais um dia, pela dificuldade, e que tenhamos a certeza que nós não estamos sozinhos, que a equipe bondosa, os nossos anjos de guarda, a equipe espiritual, os amigos encarnados estão nos ajudando e torcendo por nós. E assim, rogando a Deus força, e pedimos que nos inspire, a nossa palestrante da noite possa trazer a mensagem e que possa ser de grande reflexão para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Bom, meus amigos, esse mês, como todos nós sabemos, nós estamos trabalhando sobre a mediunidade. E o tema central, mediunidade, uma janela para a outra dimensão. Nós tivemos já 2 palestras muito oportunas e hoje a nossa companheira Sandra, ela vai estar abordando o tema aspecto do transe mediúnico. Então, a nossa companheira ela vai estar abordando o tema, deixando alguns minutos
uns 10 minutos no final para algum questionamento, alguma pergunta. E também, como todos sabem, essa transmissão é ao vivo. As pessoas que estão do outro lado da telinha também podem fazer sua pergunta, que no final a nossa companheira vai ter essa responsabilidade também de responder, não só para os presentes, mas também para os nossos internautas. Que Deus lhe inspire, viu? Com muita paz. Boa noite. Boa noite a quem nos assiste também pela internet. Que bom, gente, estar aqui de novo com vocês. Saudade. Lembram quando eu estive aqui esse ano? 31 de janeiro. Mas é um prazer estar aqui com vocês de novo nessa casa, que eu sinto também como minha casa. E cada dia que chega está mais linda, né? Cada dia que eu venho, a casa está mais linda. Eu sei que isso é um trabalho dos dirigentes e de vocês também, que estão aqui. Então, agradecidos, né? Agradecido a todos por, mais uma vez, esse convite. Vamos hoje tratar do tema, deixa eu ligar aqui para a gente começar, para que a gente possa fazer uma reflexão hoje sobre o transe mediúnico, dando continuidade ao tema central do mês daqui da casa. E qual a importância desse tema, né? Nós vamos passear aqui nas nossas reflexões, o porquê da gente mergulhar um pouquinho no tema de hoje, no tema que está sendo proposto. Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aqui nas nossas reflexões a importância do tema, o porquê da gente estar aqui pensando sobre o transe mediúnico. E o transe mediúnico, ele é um caminho obrigatório para qualquer tipo de comunicação, tanto a mediúnica quanto a comunicação anímica. Então, se é o caminho para que a comunicação se dê, então é importante que a gente conheça, que a gente entenda, né? Que a gente estude sobre isso. E o próprio Kardec já se interessou por isso, e lá no livro dos Médiuns, ele pergunta aos espíritos o que é que acontece com os médiuns na hora das manifestações. Ou seja, o que é que acontece com os médiuns no momento do transe? Então, nós sempre, né, a doutrina nos ligados em Kardec, se Kardec quer saber, a gente também, né? Então, nós vamos descrever aqui um pouquinho o que é o transe, vamos correlacionar transe e mediunidade, vamos classificar o transe de acordo a grau, duração e tipo, e vamos ver a importância da meditação para o transe. Tem a ver? É importante? Tem alguma relação? Ajuda? A gente vai passear um pouquinho aqui nessas reflexões, para que ao sairmos daqui, né, nós possamos levar essas reflexões conosco e, se assim nos convier, que a gente utilize como uma ferramenta nesse nosso aprendizado atual. Então, para a gente começar, vamos aqui aonde a gente foi buscar a nossa inspiração para fazer esse trabalho, né? Diga assim, a coisa mais importante, né, que a doutrina trouxe para mim, que a doutrina é maravilhosa, né? Mas uma coisa muito importante é a questão do estudo. Não dá para a gente, né, não estudar, não dá para a gente evangelizar sem estudar, não dá para a gente ser médio sem estudar, né? E a doutrina nos proporciona isso, a doutrina nos leva a esse caminho do saber. E nós fomos buscar a nossa inspiração, claro, né? Primeiramente em Kardec, no livro lá dos Espíritos, que é A Espinha Dorsal, o livro dos Médiuns, de onde sai lá do livro dos Espíritos, também o livro dos Médiuns, o livro Estudando o Livro dos Médiuns, que diz assim, mas é difícil, mas é muito complicado, é difícil de estudar, né? Mas a gente, ó a maravilha que a gente tem. E quem estava aqui na semana passada, trabalhando com vocês, o tema, um dos meninos, como nós costumamos chamar, do movimento espírita, né?
do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é o responsável por esse livro, que é uma maravilha, né, que nos ajuda, nos auxilia no estudo do livro dos médiuns, né? Hoje a gente tem, eu estou dizendo, no meu tempo, né, um pouquinho atrás, quando a gente precisava fazer uma pesquisa, quando a gente precisava estudar, a gente ia onde? Na Biblioteca Central. Nós dizíamos qual era o tema que nós queríamos estudar, tinha uma fichinha que vinha para a gente escolher quais os livros que a gente queria para poder pegar. A gente esperava que o livro chegasse para poder nós fazermos a nossa pesquisa. Então, há algum tempo atrás, sendo convidada para vir aqui estar com vocês falando sobre o transe mediúnico, aqueles livros que eu não tivesse, eu teria que fazer esse movimento. Hoje, qual é o movimento que a gente faz? Dedinho, né? A gente pega o nosso smartphone ou computador e vamos lá e temos acesso imediato, acesso direto. Olha a facilidade. E ainda para facilitar, a gente tem um livro que foi desenvolvido pelo projeto Manuel Filomeno de Miranda para facilitar, para a gente não dizer que é difícil, que a linguagem é difícil, né? Então foi também um livro. Esse livrinho aí, que é um livrinho pequeno, básico, assim, 845 páginas, só para a gente dar uma passeada, que é o livro de Teoria da Mediunidade. 845 páginas. É mais fácil o livro do que o nome do autor, né? Zalmino Zimmermann. Não é mais fácil ler as 845 páginas, mas é também um excelente livro para a gente que trabalha, para a gente que tem que pesquisar, para a gente que tem que estar, né, sempre nesse processo de autoconhecimento e de buscando o nosso estudo. O livro também, Transe e Mediunidade, de Paliano Júnior, que é excelente, trata diretamente do tema que nós estamos refletindo essa noite. Claro, Hermínio de Miranda, que é uma paixão minha, pessoal, né? Para mim, estudar doutrina sem passar por Hermínio, falta alguma coisa. E, claro, outros livros. Essa é a base que a gente trouxe, né? Porque, como eu disse, não dá para a gente estar na doutrina, estar se comprometendo no trabalho e não estudar para entender o que a gente está fazendo. Então, isso aí foi mais ou menos a literatura que nós buscamos para embasar o trabalho. E agora vamos seguir aquele roteiro que a gente falou e mergulhar um pouquinho. Primeiramente, antes de chegar no transe mediúnico, a gente precisa saber o que é um transe, entender quais são os processos para que o transe aconteça, os tipos de transe que tem, até nós chegarmos especificamente ao transe mediúnico. Então, transe é um estado alterado de consciência, é um estado anômalo da consciência que, em diferentes graus de intensidade, ou seja, todo transe não é igual, existem graus diferentes, se dissocia global ou parcialmente dos centros psicossomáticos, mantendo ou não a sensibilidade e a lucidez em condições de baixa tensão psíquica, que eu grifei ali para que a gente possa estar atento, que é necessário para que haja o transe, uma baixa tensão psíquica. O que é isso? Uma alta tensão psíquica é o quê? É quando a gente está no dia a dia, são vários pensamentos, né? É conta para pagar, é o horário que a gente tem para sair, é várias coisas que a gente tem no dia, e isso faz com que a gente esteja numa alta tensão psíquica. Então, não dá para a gente estar em pleno movimento desse e entrar em transe. Para que o transe aconteça, para que ele se dê de uma forma, é necessário que nós estejamos nessa baixa tensão psíquica. Então, já que isso é importante, como fazer para que nós alcancemos essa condição? São algumas das coisas que nós vamos ver. Então, essa alta tensão, nós vamos, quando estamos na alta tensão psíquica, utilizando muito o raciocínio e o intelecto, não há o quê? Não há espaço para a gente perceber
perceber, ter percepções extras, porque a gente está ali preso nos pensamentos contínuos, nos vários assuntos que temos para resolver, o intelecto em pleno funcionamento. Então, dificulta a entrada no processo de transe. Já numa baixa tensão psíquica, onde nós vamos ter um pensamento mais focado, direcionado, vai favorecer a dissociação psíquica, né, que é necessário também para que haja o transe, e o transe ele vai acontecer naturalmente, ou de forma provocada, que nós vamos ver também que ele pode acontecer de forma espontânea ou de forma provocada. Para que haja o transe, a gente já viu aqui nos trabalhos anteriores, é necessário que haja uma predisposição do médium para isso. Tem que ter uma predisposição mediúnica para que a coisa aconteça. E a gente vê isso, né? A gente vê todas as pessoas, a toda hora, em qualquer momento, entrando no estado de transe. Não, né? Principalmente em alguns tipos de transe específico. Nós temos alguns momentos, nós temos transes superficiais. Por exemplo, algum momento a gente já entrou no metrô, né, e ficou ali, de repente. O metrô, nem tanto, que aqui é rapidinho, né? 15, 20 minutos a gente chega em algum lugar. Mas a gente está andando de ônibus ou em algum outro meio de transporte que demore um pouco mais e, de repente, a gente começa a pensar uma coisa, quando a gente dá por si, chegou. E a gente disse, poxa, nem percebi, nem me lembro direito pelos locais onde nós passamos. Isso é uma forma de dissociação psíquica, ou seja, em que a nossa atenção, há uma perda momentânea dessa consciência. Então, a gente quando está vendo um bom filme, ou quando está numa conversa com alguém interessante, que tudo ao redor, tudo mais ao redor, nós não prestamos atenção. O nosso foco de atenção é para aquele filme que a gente está assistindo, para aquela conversa com aquela pessoa que nós estamos tendo. Então, isso é uma forma também leve de dissociação psíquica. Mas, continuando, o transe, nós vamos ver quanto à origem dele, e na classificação espírita, nós classificamos o transe como endógeno e exógeno. O que é o endógeno? É aquele que o indivíduo traz em si mesmo, o que a gente vai dizer que são os processos anímicos, que pertencem ao indivíduo, é da individualidade. Eles são fatores desencadeantes do estado de transe, mas é algo que o indivíduo já tem em si, ele já traz isso com ele. São fatores anímicos, fonte dos fenômenos anímicos provocados pelo espírito do próprio indivíduo, ou seja, o próprio médium é que provoca isso, né? Provavelmente nos temas anteriores vocês já devem ter visto isso. Ele pode ser tanto espontâneo, acontecer de repente, como ele pode ser provocado pelo próprio médium, se ele tem consciência desse processo que é inerente dele, ele mesmo pode provocar em determinado momento o transe endógeno. Já diferente do transe exógeno, aquele que vem de fora, que é provocado por algo externo. Então, o indivíduo vai, nesse caso, responder a estímulos que são extrafísicos, oriundos da dimensão espiritual. Então, esse é aquele que a gente diz que é realmente o transe mediúnico. É aquele em que uma outra pessoa, ou um outro espírito, porque nós somos espíritos, né? O médium é um espírito, mas só que ele está sofrendo a influência para entrar no transe de uma outra individualidade, de outro espírito, que pode ser tanto encarnado quanto desencarnado. Então, ele sofre esse estímulo
dessa dimensão espiritual ou de outra força hipnótica qualquer, porque também por um processo hipnótico alguém pode provocar isso. Então, o transe exógeno, ele é o transe mediúnico, é a realidade, a mediunidade em si, é esse transe que é provocado. Então, um determinado espírito provoca no médium um estado de transe para quê? Para que se estabeleça a comunicação. Porque, como a gente viu lá no início, é necessário o transe para que haja a comunicação. Tanto anímica, que é aquela que é do próprio médium, é uma comunicação? É. Só que não é de um outro espírito, é da individualidade do médium que, entrando nesse processo, traz à tona e faz e dá a comunicação, né? E se a gente não tiver atento, ou se não estiver, o grupo não perceber, pode até passar como uma comunicação mediúnica, mas é uma comunicação anímica, que é uma comunicação do próprio médium, que vai trazer os seus conteúdos nesse momento. Então, vamos lá, passar aqui. Bom, quais os graus de intensidade do transe? Eu estou me mexendo muito? Deixa eu ver com o pessoal aqui, porque eu sou... Disse ele, qualquer coisa você faz sinal, porque eu tenho mania de ficar querendo ficar próxima de vocês e me mexo muito. Mas vamos lá, o grau de intensidade do transe. O transe ele pode ser superficial, hipnagógico ou profundo. E algumas pessoas dizem assim, total. Total não. Transe total é o quê? Desencarne, né? No transe total há uma... Foi, né? Já foi. O transe profundo, sim, é aquele estágio em que o médium entra e que diz assim, é que o médium está ausente ou o médium não tem consciência. O médium sempre tem consciência, sim, né? Mesmo que ao retornar do transe não lembre, mas durante o processo ele estava consciente, sim. E ele está o tempo inteiro apto a qualquer momento atuar se ele vê que a comunicação não está sendo, ou que o espírito comunicante for com algum movimento que não seja devido, o médium está pronto para atuar. Então, não existe uma inconsciência total. Então, e também não transe total, e sim transe profundo. Porque transe total a gente volta, né? Vamos para lá. Então, qual é o transe superficial? É aquele em que o percipiente apresenta uma lucidez total, a consciência do que se faz e nada escapa à sua observação. É aquele momento em que a gente diz assim, a gente está meio lá, meio cá, mas tem a percepção de tudo o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo no local, é capaz de perceber e depois relatar e responder todas as perguntas. Esse é o que a gente chama de transe superficial, né? E esse é aquele que a gente falou. Em determinado momento, a gente fica tão envolvido em determinada coisa que existe uma dissociação que a gente, quando percebe e volta, diz assim, parece que eu não estava aqui, né? Então, é esse que a gente chama de transe superficial. Tem também o outro, que é o hipnagógico, que é um estado já é de semilucidez. O percipiente encontra-se no estágio entre a vigília e o sono. Já é mais avançado do que o transe superficial, mas é aquele em que a gente não sabe, o médium no momento não sabe direito, muito bem, como as coisas estão acontecendo. Então, a gente vai intensificando o superficial, aí vem esse que já tem uma graduação maior, e o profundo, né? Que é o estado de inconsciência sonambúlica, em que ao sair do transe, o percipiente não lembra de nenhuma ocorrência dentro dos limites do período do seu transe. E aí a gente volta dizendo que até André Luiz traz no livro Mecanismo da Mediunidade, quando tem lá um exemplo em que acontece uma médium trazendo até esse transe sonambúlico, em que
Os instrutores da reunião dizem que, embora naquele momento do transe ela esteja fazendo outras coisas, né, e a comunicação está acontecendo, e sim, a qualquer momento que for necessário, ela assume a condição. Então, por isso que a gente diz, não tá, aconteceu porque eu sou um médium, né, inconsciente, ou um médium que ou estava num transe profundo e por isso não estava ciente do que estava acontecendo. O médium sempre está assim, vai poder sempre atuar no momento da comunicação que se fizer necessário, né? Então, quando diz assim, quando é o médium, que é bom que seja um médium inconsciente, o que tem que ser o médium ele tem que dar a maior passividade possível para que a comunicação se torne o mais pura possível, mas ele está ali a todo momento presente no processo para que a qualquer momento que seja necessário a interferência do médium, ele, até sanar a comunicação, ele pode fazer isso. Então, a gente tem que ter esta ideia, né, através do estudo, através da literatura que nos traz, que não existe isso de aconteceu porque eu estava no estado de inconsciência e não estava sabendo de nada do que aconteceu. Não. A gente vai ver lá nesse exemplo do livro, em que a médium sonambúlica, ela está lá no momento, ela está fazendo outras coisas enquanto a comunicação está acontecendo, mas os dirigentes porque André Luiz, perguntador, né? Isso é muito bom, assim como Kardec, e faz esse questionamento e os instrutores dizem, não, a qualquer momento sendo necessário a intervenção do médium. E prosseguindo, nós vamos ver agora quais são as formas de transe que nós temos. Ela pode ser, o transe ele pode ser patológico, pode ser anímico, já vimos aquele processo que é do próprio médium, e ele pode ser provocado. No transe provocado, nós vamos ter o mesmérico, o hipnótico, o farmacogênico e o mediúnico, que é o objeto das nossas reflexões de hoje, que é o tema que nos foi proposto, que é o que a gente vai um pouquinho mais se debruçar sobre ele. Qual é o transe que é patológico? Então, é encontrado nos estados enfermiços da mente. Então, quando há uma histeria, uma epilepsia, uma crise de epilepsia, um traumatismo craniano, um delírio febril, né, que a gente diz assim, a pessoa está delirando, é como se estivesse em transe. E é realmente um tipo de transe, só que patológico, e o período pré-agônico, né, que pode acontecer, inclusive, aquele em que os fenômenos de EQM, de quase morte, que a gente também entra nesse estado, que é um tipo de transe patológico. Então, a pessoa está lá, né, às vezes assim, está em coma, mas naquele momento, a gente está ali do lado, falando, às vezes, as pessoas, alguma literatura conta, até discutindo herança, e a pessoa, naquele momento, está num estado de transe que pode, inclusive, ter consciência, estar ouvindo e percebendo tudo que está se passando por estar neste coma, está num processo de transe, está percebendo. E a gente já viu isso, né? Muitas vezes assim, a pessoa diz, mas eu me lembro de tudo que aconteceu, eu ouvia o que os médicos estavam falando, quando as pessoas entravam no quarto, falavam isso, eu estava escutando. Quando a pessoa retorna, ela é capaz de dizer. Por quê? Porque nesse momento ela estava nesse estado de transe. O transe que é anímico, que pode ser tanto espontâneo, acontecer, como ele pode ser estimulado. Ele caracteriza-se por um estado de emancipação da alma, quando o espírito retoma todos os seus atributos e pode provocar os fenômenos espíritas. Porque quando o médium está num processo anímico, ele pode fazer todos os fenômenos, porque nós somos também o quê? Espíritos, né? Espíritos. Só que nas comunicações acontecem
há comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. Mas naquele momento do transe anímico, é o próprio médium que, nesse momento de emancipação, é ele que está ciente e falando, mesmo que depois ele não tenha a recordação clara do que aconteceu, porque aí é ele, individualidade, que está se expressando. Por estar nesse movimento de emancipação, nesse estado de emancipação da alma, então ele, enquanto é espírito, só que encarnado, retoma todos os atributos que nós, espíritos, temos, né? E que a gente, às vezes, assim, não lembra que nós também somos espíritos, e fala só como se espíritos fossem os reencarnados, né? Eu sempre trabalhei muito com evangelização infantil, é a minha praia, é o que eu gosto de fazer. Então, desde sempre, quando a gente trabalha com as crianças, a gente sempre não fala espírito como se fosse algo diferente. A gente, desde lá dos pequenininhos, né, nós vamos falando de pessoas, porque espíritos são pessoas. Nós somos pessoas que estamos aqui encarnados nesse plano, nessa dimensão, e existem espíritos que estão desencarnados, estão em outro plano, em outra dimensão. Então, quando o médium está no processo anímico, esses atributos dele, espírito, é que está ali, é aquela individualidade que está se expressando. Aí nós vamos para os transes que são provocados. A gente tem o primeiro, que é o mesmérico, é aquele que é produzido no passe magnético. Então, a gente precisa até estar atento que, nos momentos de aplicação do passe, pode ocorrer daquelas pessoas que estão sendo assistidas naquele momento entrar num processo de transe, que é justamente provocado pelo movimento do passe. O outro é o hipnótico, que é um transe artificial, que é por autossugestão indutiva, que pode ser a própria pessoa fazer a autossugestão, ou pode ser no processo de hipnose, que a gente já viu aqui, né? A maioria das pessoas conhecem mais até o processo de transe por hipnose do que o do processo mediúnico, né? Porque o processo mediúnico, para a gente conhecer, a gente tem que estar participando de uma reunião, tem uma instituição que a gente, não é todo mundo que não faz parte do trabalho mediúnico ou que está num trabalho em que está desenvolvendo a mediunidade, que já teve oportunidade de presenciar um transe mediúnico. Mas o hipnótico não, né? Porque quem aqui que pelo menos alguma vez não viu, ou na internet ou na TV, alguém fazendo aquele, até em reuniões públicas, e assim, vou hipnotizar e a pessoa vai fazer aquilo que eu mandar, né? Então, esse é um dos transes provocados, que é através da hipnose. Tem o farmacogênico, esse é o quê? É aquele que é provocado pelas substâncias, pelas drogas, tanto as drogas lícitas quanto as drogas ilícitas, né? Ele é induzido por substâncias tóxicas ou alucinógenas, álcool, drogas variadas, fumos, os chás alucinógenos. Então, entra num processo também de transe, né? Algumas pessoas, a gente diz assim, que em determinado momento estava bebendo ou fazendo alguma coisa e é como que apagasse, não tem o registro de determinado momento o que foi que aconteceu, eu não consigo me lembrar. É um tipo de transe provocado pelas substâncias químicas. E aí nós vamos ter o transe mediúnico, que é objeto das nossas reflexões de hoje, que é induzido pelos espíritos, ou seja, o espírito vai atuar no médium naquele em que ele vai estabelecer como o instrumento, né, para a sua comunicação, ou seja, para fazer a transmissão da mensagem que ele deseja passar. Então, essa indução, ela vai se dar, o transe vai se dar pela influência que o espírito vai ter sobre o campo mental do médium. Então,
esse é o transe mediúnico, em que um outro espírito vai atuar no campo mental do médium para que ele entre num estado de alteração de consciência, que a gente já viu lá que é necessário para que haja, né, um rebaixamento da consciência, para que haja o processo da comunicação, sem o qual, sendo ela mediúnica ou mesmo anímica do próprio médium, não pode acontecer. Então, a importância que a gente vê que tem do transe, que para que haja essa comunicação, para que a gente se conecte, tenha informações, receba informações, seja auxiliado, possa auxiliar, tudo isso, as comunicações, elas servem para tudo isso, nós necessitamos desse caminho, desse instrumento que é o transe. Vamos continuar aqui. Bom, ele é o transe mediúnico, provocado pela influência mental de um espírito. O médium, que é um indivíduo que é hereditariamente predisposto à passividade psíquica, né? Nós vimos aqui nos trabalhos anteriores que é necessário, embora Kardec tenha lá na conceituação que todos nós somos médios, né, num determinado grau, mas para que haja a comunicação mediúnica é necessário que o médium traga essa possibilidade em si. Existe em diversos níveis, em diversos graus, sim, todos nós somos, mas tem aqueles que vêm com essa predisposição. O seu aparelho corpo físico vem com uma preparação especial para que esse processo aconteça. E essas pessoas, médiuns, eles têm uma facilidade muito maior para que o transe ocorra, para que ele aconteça. Então, existe neles uma predisposição a essa passividade psíquica. Lembra que a gente, logo no primeiro, falou que tem que ter, a gente não pode estar num estado de excitação com muitos pensamentos, porque senão dificulta entrar no processo de transe quando a gente está numa alta atividade psíquica. Os médiuns vêm tendo isso no seu aparelho físico, essa predisposição, eles mais facilmente eles entram nesse estado de passividade psíquica para que o transe aconteça. Cujos estados de dissociação psíquica, que é isso que a gente falou, que é aquele em que a atenção consciente ela sofre uma desconexão. Como eu falei, dos transes que acontecem superficiais quando nós estamos no nosso dia a dia. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, está tão entretida num pensamento que quando pensa que não, né, a gente está dirigindo num movimento automático e quando a gente já cheguei, nem me lembro direito, né, o caminho que eu percorri. Claro que, assim como nós falamos que o médium está sempre presente e em qualquer momento ele pode atuar, a mesma coisa quando nós estamos nesse movimento automático dessa diferenciação, a gente vem dirigindo, mas o pensamento está em outra coisa e a gente vai e nem percebe às vezes o caminho que percorremos, mas a qualquer momento que seja necessário uma intervenção nossa, uma freada, uma desviada, nós retornamos, porque é assim que se dá o processo mediúnico. Então, permitem isso, a influência ostensiva de uma outra mente, de uma outra vontade, então, que não a vontade do médium. Então, no transe, a gente vai ver um pouquinho aí na frente a importância da meditação para que a gente perceba o que é meu e o que é do outro. Esse pensamento realmente é meu? Está vindo? Não, eu acho que não. Os médios, principalmente no começo, têm muita dúvida. Será que é mesmo? Ou será que são os meus pensamentos? Então, o estudo é quem vai nos levar a saber, o estudo e o autoconhecimento, a identificar aquilo que é meu e aquilo que está vindo, aquela ideia
que está chegando, mas que eu não reconheço como minha. Então eu fico atento a essa ideia para saber diferenciar, porque senão vai passar batido e eu vou achar também que eu estou pensando. Então, como assim? De repente, surge um pensamento, não, tem que matar, tem que fazer. Como assim? Mas se eu sou contra a pena de morte, se eu não acredito nesse mecanismo, como é que vem esse pensamento? Então, significa que esse pensamento não é meu. Então, eu tenho que estar atenta para identificar aquilo que é meu e aquilo que não é. Então, porque pode ser de uma outra vontade, permitindo que ele seja intermediário com na comunicação das outras dimensões. Então, quando o médium ele vem com essa predisposição, quando ele entra no processo de transe, dentro daqueles graus que a gente viu, principalmente o mediúnico, ele se torna apto para que essas comunicações da outra dimensão possa acontecer. E a passividade mediúnica, ou aquele médium inconsciente, é no sentido de que a comunicação possa ser o mais pura possível, né? Porque a comunicação sempre vai sofrer interferência do filtro, que é o médium, até porque os espíritos vão se utilizar do que o médium tem para poder expressar o seu pensamento, porque a gente já viu lá no livro dos espíritos, no livro dos médiuns também, que a linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. A linguagem do pensamento, ela não é oral, nem falada, nem escrita. Ela é uma linguagem de imagens. Então, ele vai precisar do conteúdo do médium para dar roupagem e que o médium possa expressar as suas ideias. E continuando, a gente vai ver assim a meditação, em que é que ela pode ajudar nesse processo, para que eu tenha essa percepção daquilo que é meu e daquilo que não é. Para eu saber se as ideias que estão vindo me pertencem ou são ideias que estão sendo trazidas, colocadas para mim, até para que, se não forem, eu possa dar a boa utilização a essas ideias. No momento oportuno, no local correto, de forma correta, eu possa colocar essas ideias que estão vindo. Mas, para isso, eu necessito saber se é meu ou se não é. Então, tudo que vem na minha cabeça, eu não posso achar que são minhas ideias. Se aquilo vai muito de encontro à minha forma de ver o mundo, de como eu me expresso, então, significa que eu posso estar captando ideias e pensamentos que não são meus. Então, aí a importância da gente fazer esse processo para que nós possamos ter a percepção clara daquilo que é meu e daquilo que não é. E um dos instrumentos que nós podemos utilizar para nos ajudar nisso é justamente a meditação. Tanto Emmanuel quanto André Luiz, eles nos trazem essa informação, está lá na literatura, do quanto a meditação vai nos auxiliar nesse caminho. Mas o que é a meditação? Porque às vezes a gente tem aquela ideia equivocada de que meditar é o quê? A gente sentar com as pernas cruzadas, né? Fazer a posição lá bonitinha de lótus e não pensar em nada. É possível não pensar em nada, ficar oco? Alguém já tentou aqui? Quanto mais a gente não quer pensar em nada, o que é que acontece? Que vai gerar o quê? Uma tensão psíquica, que a gente viu lá na frente, e que aí é que vai dificultar o processo. Então, a gente vai entender direitinho o que é a meditação, que, na verdade, não é isso de não pensar em nada, justamente é uma atenção focada, que é justamente o que a gente precisa no momento da reunião mediúnica, no momento em que a gente vai estar ali no trabalho se preparando para entrar no processo de transe, é justamente a gente ter uma ideia, um pensamento focado para que não haja essa tensão psíquica e o trabalho possa acontecer. Então,
o que é que a meditação vai fazer? Ela vai deliberar quais são os próprios pensamentos, então a gente está vendo a importância disso, inclusive reconhecer pensamentos estranhos que eles chegam à mente. Então, eu não sou a favor da pena de morte, não acho que isso é um instrumento que eduque nem que ajude, e de repente vem um pensamento, tem que matar. Quando a gente vê alguma coisa, tem que matar, como assim? Isso vai de encontro ao que eu acredito, ao que eu penso, a minha forma de ler e atuar no mundo. Então, significa, peraí, que esse pensamento não me pertence. Então, na mediunidade, essa capacidade, a de meditar, ela vai ser muito útil, pois os médios, muitas e muitas vezes, né, principalmente no começo, ficam na dúvida, esse pensamento, essa ideia é minha mesmo? Será que eu falo? Será que não é coisa da minha cabeça? Não é muito comum, principalmente no início do exercício da mediunidade, aquela dúvida, será que eu falo? Será que é uma comunicação mesmo ou será que isso é coisa da minha cabeça? Como vamos saber isso? Quando a gente começa a ter atenção para conhecer a si mesmo. O que é meu? Quais são os meus pensamentos? A meditação também é um recurso para estruturar-se para a educação do próprio pensamento. Então, educar o nosso pensar. Por quê? Tudo a gente já viu hoje, né? Está na moda, né? Qual é a salvação? E não tem outra mesmo? Sempre educação. Então, educar também os nossos pensamentos, né? Então, não resta dúvida de que a meditação é um instrumento importante para a escolha dos próprios pensamentos, ou seja, a nossa educação mental, para que, ao nós nos disponibilizarmos para a tarefa, para o trabalho, identificando que nós temos aquela potencialidade de mediunidade ostensiva e que nós queremos colocá-la a serviço, nós possamos nos tornar o quê? Bons instrumentos, vasos que vão estar o quê? Limpos, para que aquilo que chega, a comunicação que se dê, ela possa ser o mais pura possível, no sentido de estar expressando de forma clara aquilo que o Espírito quer, o Espírito comunicante quer trazer, quer comunicar. Ela é também no sentido, uma higiene mental, uma reflexão diária, e é muito importante para o domínio das possibilidades do trânsito. Então, a gente já viu aí que a gente entrando nesse processo da meditação, nós vamos conhecendo os nossos próprios pensamentos, nós vamos fazendo uma educação mental, vai facilitar o quê? O transe. Tanto o anímico, aquele que parte do próprio médium, quanto o mediúnico. Há algum tempo que eu já gosto de meditação, né? Sempre fazia de vez em sempre, né? Eu sempre fazia, pegava na internet, como disse, né? Hoje nós temos, o dedinho, não precisa mais ir lá nos barris para consultar. E sempre eu fazia, de vez em sempre eu fazia. Há algum tempo, mais ou menos uns 2 ou 3 meses, eu estou fazendo de forma sistemática. Todos os dias, pelo menos 30 minutos. Se eu não conseguir fazer de manhã ou de tarde, antes de dormir, mas todos os dias 30 minutos. Gente, vocês não têm noção da diferença que isso faz na vida da gente. O quanto serena, o quanto tranquiliza, o quanto a gente realmente passa a ter uma educação mental, o quanto a gente tem a percepção mais rápida, a lembrança ajuda também muito a memória. Então tem sido assim, já era uma coisa que eu gostava e de vez em sempre eu estava fazendo, mas agora que eu comecei de forma sistemática, todos os dias, pelo menos meia hora. No início, claro, é difícil, a gente começa, né? Mas tem aí vários
no dedinho, a gente vai encontrar, né, nos ensinando a como começar, às vezes com 10 minutos, depois com 15, a gente vai aumentando, né? Tem algumas dicas para que a gente não fique ansioso, né? Será que já deu 10 minutos? E aí abre o olho, olhe no relógio. Então a gente pode programar o dedinho lá para que o tempo que a gente deseja o alarme toque, então a gente não cria uma ansiedade, uma expectativa, porque tudo isso interfere no processo. E a gente vê o quanto no exercício a gente vai facilitando até as nossas percepções, a nossa sensibilidade, como ela vai mudando. Não só a sensibilidade mediúnica, mas para tudo, né? A gente fica com a sensibilidade, uma percepção, perceber as ideias com mais clareza, pegar as coisas mais rápido. Então, eu estou dizendo para vocês aqui, porque uma coisa que eu estou praticando há algum tempo de forma sistemática, que realmente vale a pena, e principalmente para aqueles que estão no exercício da mediunidade, facilita bastante, ajuda e muito no processo para a gente. Bom, como eu falei, tanto Emmanuel quanto André Luiz, eles já destacam isso, eles fazem esse destaque do quanto a meditação vai ajudar nesse processo. Emmanuel, lá no Caminho, Verdade e Vida, tem um capítulo cujo título é justamente Na Meditação. Eu tirei apenas um trechinho que ele diz assim: nossa mente sofre de paz, porque é turbilhões de pensamentos, é conta, é o trabalho, é isso, é a faculdade, que a gente tem, né? Então, são turbilhões de pensamento em que a nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Então, venha a um lugar à parte, escolhe um lugarzinho para que você possa fazer isso de forma tranquila, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Então, é esse o momento que a meditação vai propiciar, aquele momento em que a gente vai escolher aquele que for o melhor momento para a gente no dia, ou acordar um pouquinho mais cedo, ou pouco antes de dormir, em que a gente vai buscar um lugar e vai se recolher no país de nós mesmos, ou seja, vai fazer esse mergulho para dentro, para que a gente possa encontrar essa serenidade, essa quietude e começar esse processo da educação da mente. Então ele diz, normalmente nossas mentes elas são inquietas e confusas, abrigando vários pensamentos ao mesmo tempo. Quando emitimos ondas mentais não interligadas e descontroladas, desencontradas, com um gasto de energia nervosa muito grande. Então, quando a gente está com esse muito pensamento, muita coisa vindo, o desgaste de energia é muito grande, então vai dificultar. Então, pensamentos dispersos e incômodos vêm à nossa mente e a nossa atenção vagueia de um pensamento para o outro. Então, aquilo que a gente... E quanto mais assim, não quero pensar nisso, acontece o quê? Mais o pensamento vem, né? Então, o principal objetivo prático da meditação é o quê? Não é não pensar em nada, mas focalizar a mente em um único pensamento. E aí tem várias técnicas, pode escolher uma palavra, uma frase, uma pequena oração, um mantra, em que nós vamos ficar durante aquele tempo neste único pensamento e então vai se expandindo e dirigindo para estados mais elevados de consciência. E com isso nós vamos disciplinando a nossa mente, conhecendo os nossos pensamentos, para que a gente possa entrar no transe de uma forma mais fácil. Aí André Luiz vai dizer, né, para evitar a assimilação de correntes mentais aleatórias, aquilo que vem de lá, estranhas e indesejadas dos domínios da mediunidade, onde ele, no capítulo Assimilação das Correntes Mentais, ele recomenda o afeiçoamento aos exercícios de meditação. Então não é modismo, não é porque está agora na era de Aquário, não. Emmanuel e André Luiz dizem assim, afeiçoamento, que nós
agarremos isso, que nós tenhamos o hábito de fazer exercícios de meditação. Ao estudo, aliado a isso, aquilo que a gente já tinha falado no início, o estudo edificante, o hábito de discernir para compreender onde se situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que nós estamos assimilando. Que ideias são essas? Quem são as pessoas, quem são os espíritos que estão trazendo essas ideias? E com esse exercício, facilita que a gente vá cada vez mais melhorando esse nosso filtro, essa nossa identificação. E, para encerrar, né? Certinho? Beleza. Ele vai dizer, né? Com a meditação, os médiuns ganham maior segurança na definição dos seus próprios pensamentos, desqualificando aqueles que não são bons e aceitando os superiores. Então, a gente viu aqui quantas vezes a gente trouxe aqui que a literatura nos traz a importância de nós conhecermos os nossos pensamentos, para que no momento em que nós estejamos nos colocando à disposição do trabalho enquanto médiuns, nós possamos identificar aquilo que é meu, aquilo que não é, que tipo de pensamento está vindo, né, para que a gente possa fazer esse filtro e, no momento, ser o instrumento, o vaso, o mais puro, perfeito, né? Então, esse esforço ele terá reflexo imediato na vigilância mental. Então, é isso que a meditação vai trazer para a gente. Profundas consequências na precisão da prece, ajuda também para que, no momento da prece, nos momentos das preleções, nós possamos estar mais atentos, né? Às vezes a gente, antes de começar a prece, tem as pequenas mensagens e a gente está ali, né? Naquele momento, as coisas de fora, os pensamentos que estão vindo, e a gente não está atento àquelas informações, né? E cada informaçãozinha dessa que é dada, ela naquele dia foi escolhida pela equipe, né? Hoje mesmo, quando ela estava falando de crise, né? Eu disse que lá num dos momentos, não é isso? Que Kardec fala no livro dos médiuns, diz assim, é um estado de crise o trânsito. Eu disse assim, olha a sintonia da mensagem inicial. Então, nesses momentos, nós estarmos presentes na prece, nas preleções, né, nos ajudando. A serenidade há de se instalar, a meditação também traz isso, e a paz transcenderá deles. Então, com isso, com esse movimento, o perigo, né, que nós sejamos importunados ou que nós soframos de processos de obsessão por aqueles companheiros que ainda, né, não nos querem ver caminhar, porque ainda nos enxergam com os olhos de ontem, nós vamos ter melhor condição. Então, tudo isso traz o quê? Maior segurança para o exercício da mediunidade, porque é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tornar o nosso exercício da mediunidade o mais seguro, o mais puro possível, para que nós, enquanto médium, nos colocando à disposição daquele que precisa comunicar ou que venha nos auxiliar, quando são aqueles que vêm, os mentores, o anjo guardião, aquelas pessoas que estão nos instruindo, a comunicação ela possa passar da melhor forma possível, né? Bom, esses aí foram os livros que eu já tinha passado aqui. Mais uma vez, agradecer a vocês pela oportunidade de voltar a casa, né? E à disposição, se alguém. Bom, como eu falei, ainda nos restam uns 3 minutinhos para alguma pergunta. Fique à vontade. Depois dessa palestra, acredito que tenha muitas dúvidas ou alguma colocação. Aproveite que tem os universitários aqui presentes e a vocês. Dou-lhe uma. Acredito que vocês... Alguém levantou a mão? Não, né?
Eu estava observando, um levantou, tá bom. Então, uma pergunta, qual é o nosso tempo? Sandra, você deu uma explicação bastante interessante, mas como aproveitar desse conhecimento, porque talvez algumas pessoas podem estar pensando que eu me refiro à questão de uma prática mediúnica, mas eu não sou médium, e no cotidiano, essas percepções, qual seria, assim, a postura de alguém que sente já esses calafrios, essas sensações? Não tem outro caminho, né? A gente estudar para entender o que é que está acontecendo comigo, né? O que é isso que está acontecendo comigo? Esse transe até superficial, essas ausências, né? Se eu tenho uma instituição espírita que eu possa ir procurar a direção da casa, relatar o que está acontecendo, né? Pegar a literatura, como eu disse hoje, o dedinho facilita muito para a gente, para que a gente possa entender esses mecanismos desse processo que está acontecendo com a gente, para que, se isso der uma continuidade, eu tiver uma intensidade maior, e assim a pessoa desejar, ela possa vir a estudar e desenvolver essa potencialidade para se colocar à disposição ou não, né? Porque tem gente que diz, não quero, acontece, ok, né? Mas aquele que identifica, que sente, que às vezes até disse assim, a coisa está aumentando, porque tem uma sensibilidade que é diferenciada, né? Às vezes a gente diz assim, não, mas acontece com qualquer pessoa. A gente pensa, às vezes, numa pessoa e o telefone toca e é aquela pessoa. Mas, de repente, aquilo começa a acontecer em muitas situações. Então, assim, o que é isso que está acontecendo comigo? Eu vou investigar o que é isso, né? Se nesses momentos eu tenho consciência, se tem alguma ausência, para que a gente possa identificar se é um transe superficial ou se está já num estágio mais profundo, e estudar para conhecer e, a partir daí, decidir o que vai fazer com isso. Bom, nosso tempo está chegando e, assim, só temos que agradecer a nossa companheira. E janeiro, não foi? 31 de janeiro. 31 de janeiro. Pronto, então, assim,